secretário de Finanças do município de Ilhéus, secretário de Fazenda, Fernando Fernandes. Como todos sabem, uma grande negociação com os servidores municipais. A gente vem anunciando aqui e com os professores, essa negociação se estendeu um pouco mais. Secretário, satisfação receber o senhor aqui no programa. Secretário Cristiano Carvalho, o que foi que o governo conseguiu negociar com os servidores do município de Ilhéus? Bom dia, Vila Nova, bom dia, equipe da Ilhéus FM, do programa O Tabuleiro. É uma grande satisfação estar aqui nesse programa de grande audiência, que traz a atualização, né, da nossa cidade, as informações, notícias, né? Então, me sinto muito honrado de estar aqui. Satisfação nossa, secretário. Obrigado. A campanha, né, como todo ano ocorre, né, é uma campanha que os sindicatos, né, os servidores, através do sindicato, buscam suas melhorias, né, de equiparação salarial, de reajustes, né, acompanhando a inflação também. E não seria diferente esse ano, né? Mas, assim, eu gostaria de ressaltar que desde o início do governo, do dia 1º de janeiro, que nós vimos trabalhando no diálogo, com muito respeito, muita responsabilidade com todos os sindicatos, porque nós encontramos diversas dificuldades, inclusive de verbas, né, desses servidores, né, de várias categorias que não foram cumpridas pela gestão anterior. Então, o prefeito Valderico Júnior, né, na sua responsabilidade e também resolutivo de tentar buscar soluções, mesmo nós encontrando dificuldades dos bloqueios, da questão financeira também, ele, o prefeito, sempre buscou o diálogo, né, com sua equipe, para que a gente solucionasse de uma forma rápida todos esses problemas, né? Então, não seria diferente também a campanha salarial dessas categorias, né? Foram diálogos, foram muitas reuniões. Nós tivemos reuniões com todos os sindicatos, são 5, né, que representam toda essa classe de servidores. Mas um diálogo, assim, com muito respeito e responsabilidade para a gente buscar uma solução para cada categoria, que são, né, abordagens diferentes, né? E, graças a Deus, estamos chegando no finalmente para a gente poder avançar nas outras demandas do governo, né, e da população. Procede a notícia de que, inicialmente, o governo ofereceu reajuste zero? Então, como eu falei, cada sindicato, né, tem uma abordagem diferente e nós buscamos entender essas demandas, né, para cada categoria, para entender também o plano, o PCCR de cada uma dessas categorias. Nas primeiras reuniões, nós ainda não tínhamos a certeza do impacto que essas demandas trariam, né, para as finanças do município. Tendo em vista que a gente ainda tem alguns compromissos que estão ainda sendo resolvidos, que nós fizemos acordos com esses sindicatos para o pagamento, o cumprimento. Por exemplo... Quando o senhor fala de compromissos, são compromissos assumidos com o governo anterior, que ficou para esse governo? Exatamente, então... Primeira, uma folha da saúde que nós cumprimos nos 15 primeiros dias do governo, né? Tivemos que buscar recurso financeiro para poder quitar essa folha. A gente não podia deixar os servidores da saúde sem receber o salário de dezembro, ponto. Depois nós viemos abordando todas as verbas, né, de várias categorias que foram deixadas de ser cumpridas no governo anterior. E nós fomos tratando com o sindicato na mesa em negociação aberta. O prefeito, inclusive, muito participativo, né? E a gente foi tratando cada uma delas. E aí chegamos em parcelamentos dessas dívidas. Estamos cumprindo rigorosamente em dia esses pagamentos, né? Então, a gente não tinha certeza do impacto que isso traria para nossas finanças. Precisaríamos entender se nós teríamos, no decorrer do ano, de estar cumprindo capacidade financeira para honrar o compromisso. Até porque a gente não consegue ainda, devido a toda a complicação, né, dos bloqueios que ainda vem ocorrendo, ter um planejamento correto, responsável, para que a gente possa cumprir, né, com todos esses acordos. Mas, graças a Deus, avançamos bastante com todas elas, né, com esses sindicatos. A questão do ticket elevou para R$700 agora? Então, além do reajuste, né, acompanhando a infração, né, que nós demos para algumas categorias, teve a questão do Vale Ticket, onde nós demos um aumento de R$70, que dá em torno de 11%, alguma coisa assim.
retroativo a janeiro. O Vale Ticket foi retroativo a janeiro, onde nós vamos pagar ele parceladamente em 5 meses, né, até o mês de novembro. E depois voltar ao valor normal de R$700. Então a gente chegou a um valor bem, né, assim, que a gente acredita que acompanha a inflação. E pega como parâmetro outras cidades próximas de Itabuna, de R$700 também. Então a gente acordou com os sindicatos, todos eles foram favoráveis a essa negociação. Esse ticket de alimentação, ele alcança só o servidor concursado, só o efetivo, ou alcança também o contratado? O ticket de alimentação, ele alcança os efetivos e aos cargos comissionados, né? Sim. Aos contratados, não. Né? Nós temos hoje os servidores efetivos, temos os comissionados, os cargos políticos e também os contratados. Esse ticket acompanha só os efetivos, os comissionados e os cargos políticos. Há pouco instante, um cidadão fez uma lembrança aí, uma cobrança em relação ao salário de dezembro dos professores. Acho que deixado por Mário, não é isso? Não foi essa agora? Isso, dezembro de 2024. Dezembro de 24. Isso. Professor Felipe, professores contratados não receberam seus salários de dezembro de 2024. Tem previsão para isso? O governo tem conhecimento disso, secretário? Eu estou conversando com o secretário Cristiano Carvalho, secretário de gestão do município de Ilhéus. Então, no início do governo, nós fomos para a mesa com os sindicatos, com o SINZEP, com a PPI, com os outros sindicatos também, né, Sindatran, para ver essas dívidas passadas. Fizemos o cumprimento de um acordo para pagar as rescisões dos contratados da educação, pagar as verbas também deixadas, né, de alguns meses dessas categorias, que foi um volume considerável. Nós não tínhamos condições de honrar isso de uma forma mais rápida, então fizemos um parcelamento, entramos no acordo e estamos cumprindo esse acordo. Um valor, assim, aproximadamente de 4 milhões, né, que dava dessas dívidas do governo passado. Eu tenho que averiguar essa questão dos contratados, como é que está, né, lá com a gestão nossa de finanças e do RH, para a gente ver como é que está essa pendência. Pronto, verificar essa situação. Uma outra situação também, aproveitar o senhor aqui, é a questão dos precatórios. A segunda parcela dos precatórios, tem previsão? Como é que está essa negociação? Inclusive, é um volume de recurso que, quando entra e o município paga esse recurso, movimenta muito dinheiro no comércio, né? Da última parcela, me parece que foram 60 milhões, se não me engano, a primeira parcela que foi paga em torno disso. Aí você tem a segunda e tem depois a terceira parcela ainda. Para a segunda parcela, já tem conversas sobre o assunto? Finalizamos um resíduo que tinha, né? Da primeira parcela. Primeira parcela. Cumprimos. Remanescentes, né? Os remanescentes que ficaram. E a segunda parcela está já sendo tratada aí em Brasília, né? Tem algumas pendências, né? Que nós estamos cuidando, mas temos uma comissão que está tomando conta disso. Tomando conta disso pontualmente para que a gente possa receber isso. Quem é que está responsável lá em Brasília para fazer esse repasse, no caso, para o município? Só para deixar os ouvintes... porque sempre surge um ouvinte aqui perguntando alguma coisa. Mas nesse caso aí, é o governo federal que faz o repasse direto para o município de Ilhéus. O governo federal exige documentos, são documentos, e é feito tudo aqui em Ilhéus. E então ainda não foi feito esse repasse. É a comissão que vai tomar conta disso, é isso que o senhor colocou? Isso aí, tem uma comissão nova, atualizada, disso, onde está sendo acompanhado todo esse processo aí para que a gente possa acelerar, né, essa forma de... tudo é feito aqui. Teve algumas pendências, né, que a gente está cumprindo todas para poder que aconteça. Ainda está na primeira parcela ainda, que o microfone, Neto, olha aí. Ainda está na primeira parcela ainda, que é a questão dos remanescentes. Dos remanescentes. Para concluir esse remanescente, finalizou, pronto. A partir daí entra o processo de segunda. Da segunda, exatamente. Pronto. Então está bem dentro do prazo aí. Da segunda parcela. Uma coisa que é necessária, eu vou perguntar aqui, que é essa questão dos reajustes salariais. Todos sabem que existem leis para isso. O município tem que ter o recurso para fazer pagamento de salário, para fazer pagamento de pessoal e precisa obrigatoriamente ter recurso para investimento. Com o aumento dado ao servidor
agora, com ticket, com tudo mais, a nossa folha chega a quantos por cento, secretário? Nós estamos com a folha, com esses impactos, né, que nós estamos agora, né, dando esses reajustes, uma folha que vai chegar num volume, pegar um número aqui, 424 milhões. Isso significa dizer quantos por cento da nossa arrecadação, da capacidade. Deixa eu falar com o secretário de Finanças, está aqui, secretário Fernando Fernandes. 54% é o que diz a lei, não pode passar disso. Isso. Bom dia, Vila, bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você, meu amigo. Ter o senhor aqui. Sempre às ordens. Antes disso, só para complementar a questão do precatório, que é uma informação importante, e é um tema que gera muita expectativa. É importante salientar que existe hoje, como o secretário Cristiano falou, uma equipe técnica que está trabalhando em cima disso. Existe um corpo jurídico também. Nosso processo com relação à liberação da segunda parcela está no TRF em Brasília, que houve uma impugnação, um questionamento sobre o valor, certo? Demandado por um outro município, que aí utilizou Ilhéus como um parâmetro e aí travou para verificar se o cálculo estava sendo feito de maneira correta. Nós estamos acompanhando isso. Olho grande, inveja. Rapaz, é miserável um negócio desse. Nós estamos acompanhando esse processo. Eu, particularmente, junto com o prefeito Valderico, já tivemos na AGU em Brasília para tratar sobre o assunto. Existia uma expectativa sobre um acordo junto à AGU para poder fazer essa liberação, mas esse acordo contempla uma redução, um percentual de redução. A AGU exige que seja feita uma dedução do valor. Então, isso precisa ser avaliado. Inclusive, é uma pauta que a gente está colocando isso para a comissão, para chamar os sindicatos, porque, como envolve a participação dos professores, ele, né, é algo que é do direito deles também, né? Tem uma parte que é do município, outra parte é dos professores. Então, existe a expectativa de, em agosto, a gente está sentando à mesa novamente na AGU, para verificar se dá uma acelerada nesse processo, porque já tem um tempo, né? A questão do pagamento dos remanescentes não impede com relação à liberação da segunda parcela, mas nós estamos atentos sim a isso, para poder que a coisa saia ainda entre este ano e o ano de 2026. Agora, esse questionamento do valor dos precatórios é o questionamento global do volume de recurso? Do global. Porque se for global a isso, de alguma forma, já tem dinheiro na conta dos contemplados, né? E como é que devolve esse dinheiro agora? A não ser que diminua das próximas parcelas. A gente entende, pelo andar da carruagem, que não haverá impacto e o cálculo estará de maneira correta, né? Então, foi mais um município que recebia a menor, que tinha Ilhéus como um parâmetro de habitantes, como um parâmetro de arrecadação, e houve esse questionamento, então ele queria chegar ao valor do município, do nosso valor, né, do valor que o município de Ilhéus recebe. Mas a gente já identifica, pela tramitação do processo, acreditamos que não haverá prejuízo financeiro com relação a isso aí, né? Então, voltando com relação à questão da pauta do... Pronto. Do percentual de pagamento de folha. Do percentual de pagamento de folha. Antes desses acordos, nosso percentual ele estava em 47,53%. Que o índice constitucional permitido é 54%. Com o ajuste agora, que concedido com as correções para os docentes, para os não docentes, e de maneira geral, ele vai para 51%. Então, você teria uma margem de 3% ainda. De 3% ainda. Só que a gente sabe que a gente não pode trabalhar com uma margem muito próxima, porque... A arrecadação pode cair. A gente não pode estar prevendo como é que a arrecadação vai se comportar, para a gente estar acompanhando de perto a arrecadação. Existe a questão das transferências constitucionais, mas a gente tem que ter aquele limite de segurança, para não correr na questão de probidade administrativa, né? Isso. Então, hoje, 51%... claro, com o novo Código Tributário, imagino que o município consiga aumentar a sua arrecadação até para poder, porque quanto mais aumenta um pouquinho a arrecadação, você baixa o índice de pessoal, né? Você vai baixando isso. E tem também, e muitas vezes cai a arrecadação, o FPM cai, quando o FPM
cai, a arrecadação do município cai, automaticamente aumenta o índice. Então, são coisas que é necessário ter muita cautela, uma balança, claro, né? e habilidade para isso, porque senão, lá na frente, dá um problema. Eu falo sempre aqui, prefeito, cuidado, porque o CPF é seu, né? E lá na frente, se você não tiver um bom corpo técnico que tome conta disso, que faça gestão disso, lá na frente quem responde muitas vezes é o prefeito e às vezes não sabe nem por que tá respondendo. Por isso que é importante ter um corpo técnico bastante competente e responsável para fazer esse tipo de gestão. Secretário Fernando Fernandes, secretário de Fazenda, o que a Secretaria de Gestão negociou com os servidores? O município vai ter capacidade financeira de honrar? Tem dinheiro para pagar? Vila, primeiro que vale ressaltar que todo o diálogo construído com os sindicatos foi um diálogo muito tranquilo, muito consciente. Inclusive, a gente agradece a maneira com que foi conduzido todo o processo. A gente percebeu uma compreensão muito grande sobre a situação atual do município, entendendo principalmente a questão dos bloqueios, né? Nós já vamos para quase 60 milhões de bloqueio nas nossas contas, isso impacta diretamente as finanças do município. E a todo momento a gente demonstrando os números, mostrando a realidade para que a coisa fosse feita de uma maneira equilibrada. Quando você fez a pergunta ao secretário que se foi verdade, se a primeira proposta foi zero, não é que a primeira proposta foi zero, é que nós precisaríamos ter um cuidado, cautela, para estudar aquilo que estava sendo apresentado, para depois vir com a proposta que a gente possa cumprir. Todos os acordos que a gente tem feito, principalmente com relação às dívidas deixadas do passado, seja ela de horas extras, de rescisões, a gente tem conseguido cumprir tudo, porque a gente faz um acordo dentro da nossa capacidade financeira, já prevendo, inclusive, essa média de bloqueios que estão existindo. Então, a proposta feita pela comissão foi uma proposta que hoje, obviamente, o município vai precisar ter um esforço maior para fazer esse cumprimento. Você tira de um lugar para colocar em outro, né? Então, já avisei, inclusive, ao prefeito que a gente trata toda semana sobre a gestão financeira, sobre a capacidade de investimento do município. Então, a gente ressalta que, em algum momento, a gente vai precisar relocar o orçamento que está previsto para alguns lugares para a questão da folha. Então, por isso que a gente precisa trabalhar de uma maneira forte com relação à arrecadação, acompanhar as transferências constitucionais. É importante salientar que, com essa reforma tributária nacional, a gente tem que estar atento, porque quando você muda o estilo da arrecadação, ele sai da produção para o consumo, a gente tem que estar atento. Qual é o perfil de Ilhéus? Ilhéus vai ter uma queda ou vai crescer a sua arrecadação? Então, a gente tem que estar com a equipe técnica também lá na área tributária, com os auditores fiscais, fazendo esse acompanhamento. O ajuste que foi feito na Câmara recentemente, a PL, foi uma adequação à emenda constitucional 132, que é a reforma tributária. Então, a gente trouxe algumas adequações para a gente estar começando a se preparar para esse período de transição, que já começa o ano que vem, né? Isso. Com relação ao CBS e ao IBS. Então, a gente está atento para o quê? Para que a gente não faça com que nós diminuímos nossa capacidade financeira para conseguir cumprir os nossos acordos. Mas, em resumo, a proposta feita hoje, ela está num equilíbrio que a gente consegue, sim, adimplir com nossas obrigações. Obviamente, nós temos sempre o risco com relação à questão dos bloqueios que nós estamos buscando cuidar. Existe uma inadimplência muito grande no município de Ilhéus em relação aos nossos contribuintes. O que a Fazenda está fazendo para colocar esse dinheiro para dentro, para fazer a cobrança dessa inadimplência que tem na rua? Vila, a inadimplência do nosso município ela é histórica, né? Sabemos todos que o gestor ele é obrigado a fazer a cobrança, senão ele responde por isso junto ao Tribunal de Contas. Então, desde quando chegamos, nós estamos fazendo um mutirão de cobrança junto com a equipe. Montamos um setor de cobrança dentro do Departamento de Tributos para poder estar fazendo as notificações, avisando quais são as consequências, porque também a lei nos obriga a que a gente faça a questão do ajuizamento. Hoje também tem a questão do protesto, que é passível também de acontecer. Então, a gente tem buscado comunicar aos contribuintes que se regularizem antes de incorrer nas questões das penalidades. E, diante desses bloqueios, repito novamente, quem tem segurado as finanças do município é a Receita Própria.
Então, a gente tem buscado essa questão da dívida ativa, identificado quais são aqueles contribuintes que têm a capacidade contributiva para poder ir em cima e cobrar de maneira mais efetiva. A gente sabe que agora, nesse período de julho que nós estamos vivendo, a arrecadação do município ela cai, né? Ela vai caindo, natural, né? Você vem de janeiro, fevereiro, março, que é quando você tem arrecadação maior de IPTU, essa coisa, mas quando chega nesse período agora, ela vai caindo. O mês aí de julho, agosto especialmente. O senhor já tranquilizou o prefeito? Vai ter dinheiro para pagar, mesmo com esses bloqueios, que é o ideal também que cesse esses bloqueios. O senhor falou há pouco que são 60 milhões. Então você tem uma média aí de 10 milhões mês só de bloqueio. Isso tira aí qualquer tipo de planejamento financeiro, administrativo que o município tenha. Agora, a partir de agora, julho, agosto, está garantido o pagamento de fornecedores, está garantido o pagamento de funcionários, secretário? Vila, nosso método de trabalho tem sido de muita segurança. Tá? A gente tem, todo mês, a gente tem buscado fazer um planejamento financeiro, separando o que são aquelas despesas essenciais e fundamentais, como folha, como coleta de resíduos sólidos, como energia elétrica. Então, a gente faz um trabalho de planejamento no seguinte: qual é a nossa média de bloqueio? É X. 10 mil. É X. O que é que nós temos aqui de arrecadação no mês, já com a previsão de rebate, se a arrecadação cair numa média de queda? Sim. É X. E a gente faz um planejamento nesse sentido de assegurar aquelas despesas essenciais, verificar o que é possível ser feito em investimento. A gente fica aí numa luta diária aí com o secretário de infraestrutura, com o prefeito que quer fazer obra, quer fazer asfalto. A gente, calma, segura, porque a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Não adianta soltar os fornecedores e não conseguir cumprir lá na ponta. A gente não pode fazer isso, porque lá na frente existem responsabilidades. Ele também tem os funcionários dele. Então, não adianta a gente cumprir com a expectativa da população e trazer um problema lá na frente para a gente. Então, a gente tem nesse diálogo constante. Inclusive, as últimas frentes aí, perceba que fizemos em cima da COSIP. Então, o prefeito ele tem atuado muito, porque é uma fonte de recurso que a gente conseguiu fazer uma dinâmica diferente da gestão financeira, e agora, recentemente, a gente conseguiu fazer uma obra significativa, né, que é toda aquela iluminação, uma obra robusta em termos financeiros. Então, a gente está se reinventando, todo dia a gente se reinventa, a gente analisa para poder buscar essa situação. E a equipe vem acompanhando a arrecadação, como você falou. De fato, chega no meio do ano, os meses de junho, julho, agosto, até setembro, ele tem uma queda substancial na arrecadação. A gente faz esse monitoramento, porque o ICMS caiu, a gente vai na fonte, verifica com relação ao cruzamento de informações, qual foi a empresa que teve uma queda substancial, entra em contato com a empresa para verificar o que é que aconteceu. Então, esse acompanhamento é feito de forma diária e com relação às cobranças, paralelo sempre com relação às cobranças daqueles devedores, principalmente os mais antigos, que têm os valores maiores, para poder não estar trazendo um impacto muito grande para as finanças do município. Então, significa dizer que o município está se readequando, inclusive colocando já como despesa esses precatórios, 10 milhões mês. Está colocando isso. Você imagina, Vinila, nós estamos de maneira hoje em pé, né? Vamos colocar assim esse termo em pé. Hoje o município ele cumpre com suas obrigações de impostos federais, sua folha salarial, seus fornecedores do exercício. Nós temos sim, a gente reconhece que existe um passado dos exercícios anteriores, dívidas de fornecedores, dívidas de impostos. Você tem aí um saldo de valores em abertos, de débitos previdenciários de quase 520 milhões. A gente está tratando isso com o nosso corpo jurídico, junto à Receita Federal, porque a gente precisa enfrentar essa situação. Até por isso que o município está no calque. Então, a gente não consegue ir buscar recursos robustos de grandes investimentos, porque a gente está com o nome sujo. O município está com o nome sujo. Então, a gente tem também uma outra equipe, uma outra força de trabalho para poder estar sanando esse tipo de situação. Então, é importante salientar que a gente vem nesse caminho para poder estar resolvendo essas coisas do dia a dia, né? Na apresentação, me parece que do primeiro quadrimestre, o prefeito falou de uma dívida de quase 1 bilhão de reais. Essa dívida ela é real? O município reconhece essa dívida? A gente deve realmente 1 bilhão de reais
Será que não dá para refazer esses cálculos e entender, provar que a dívida não é tudo isso? Que a gente deve, esse é fato. Que deve, a gente deve. Tipo assim, eu devo, mas eu preciso lhe pagar aquilo que eu devo. É de 1 bilhão mesmo, secretário? Pila, se você pega aí a dívida previdenciária, né, que é mais de 500 milhões, com mais os precatórios, os vencidos, os a vencer, os que estão em tramitação. Porque os que estão em tramitação, pouquíssimos a gente consegue um êxito, apesar da Procuradoria estar trabalhando aí. Juntando com os débitos de restos a pagar e os DEA, que a cada dia chega informações com relação a fornecedores que não estão inscritos em restos a pagar, ele chega próximo a R$1 bilhão. Mas salientamos que tudo isso está sendo passível de auditoria. Toda e qualquer dívida que chega lá na Fazenda, a gente abre um processo administrativo para fazer uma apuração, fazer a confirmação do débito, de qual é a origem, qual foi o fornecimento, ou atestar se foi de fato fornecido, se o serviço foi prestado, para daí sim ser tratado de uma maneira reconhecida e negociando com cada fornecedor e com cada instituição. No caso dos precatórios trabalhistas, que acabou virando precatório, vocês já levantaram via Procuradoria, se teve muitas revelias ao longo desses anos? Esse é um trabalho que a Procuradoria está atuando também. O nosso Procurador-Geral, Dr. Cajueiro, ele tem ido com frequência, desde quando assumiu a Salvador, está levantando essas informações. Nós já estamos trabalhando com relação a esses bloqueios já em Brasília. Já estamos trabalhando em Brasília, junto ao CNJ, para poder chegar a um entendimento, porque fato é que a cobrança é devida, não foi pago, a conta chegou agora, existe uma exigência da lei de ser quitado até 2029, só que a realidade é outra. Uma coisa porque está impactando diretamente a finança do município. E é o que a gente vem reforçando a justiça. Já chegou o momento de impactar diretamente as questões essenciais. E se chegar o momento de impactar a questão da folha, a questão dos serviços básicos de coleta. Então, a gente vem nesse diálogo frequente com a turma do Judiciário para poder ter esse entendimento. A gente sabe que é importante a questão da PEC 66. Existe uma PEC que está tramitando no Congresso Nacional, que ele traz uma série de uma remodelagem, né, com relação à questão dos parcelamentos do imposto. Isso é vital para o município de Ilhéus, é vital. E traz também uma PEC que vai salvar os municípios. Vai salvar os municípios. Inclusive, recentemente, eu estava em Brasília, semana passada, participando de um encontro da Abrasf, que é a Associação Brasileira dos Secretários da Fazenda das Capitais. E esse foi um tema muito debatido e os estados já solicitaram colar na PEC. Né? Eles querem uma adesão que seja incluído o benefício também aos estados. Aos estados. Então, está na Câmara, já saiu do Senado, está na Câmara. E existe uma expectativa que agora, no retorno do segundo semestre agora da volta do recesso da Câmara, isso seja aprovado, mas para Ilhéus isso vai ser fundamental. A gente consegue voltar a dar uma respirada, porque aí vai para 2036, se eu não me engano, o limite, então a gente consegue reparcelar esses débitos, consegue trazer ele para uma realidade dentro do fluxo financeiro execuível para que a gente consiga cumprir. Então a gente torce aí para que os deputados, a gente tem ligado aí com frequente para os deputados conhecidos, olha, vamos voltar para frente, para que siga e consiga aprovar. Secretário, o senhor acredita que a PEC vai passar na Câmara, vai passar no Congresso? Acreditamos sim, porque isso é uma necessidade de vários municípios, né? Da maior parte dos municípios do Brasil. Né? Então, isso vai com certeza ajudar a equilibrar as finanças desses municípios. Nós estamos enfrentando aqui uma situação bem complicada, né? No início de um governo, onde você tem que quitar dívidas do governo passado, temos que quitar o nosso compromisso e ter bloqueios, né, e você não consegue fazer um planejamento. Essa campanha salarial realmente foi assim de muito diálogo, né, de mesa permanente com os sindicatos. Eu queria assim salientar que houve uma participação de todos eles no entendimento que a gente precisava ter esse diálogo. Por isso que nós viemos de várias reuniões com a PPI, com o próprio Sinzep, né, que foi um sindicato também que chegou logo no início e a gente foi, né, fez um acordo. O Sindiax, o Sindatran, o Sindiguarda, todos eles entenderam dessa dificuldade. Você ter ideia, nós temos hoje mais de 5 mil, né, servidores entre efetivos e contratados. E isso realmente é um impacto nas nossas finanças, né, que a gente tem que ter compromisso, né, e responsabilidade.
Secretário, muito obrigado pela sua participação no programa. Parece que tem perguntas ali, querida. Diga, Fia. Tem sim. Na verdade, Celi, muitas pessoas perguntando ainda sobre os precatórios, mas muitas já foi respondido. Mas ela só quer saber uma coisa. O município foi inscrito no TRF para receber o precatório ano de 2025? Ela perguntou isso. Se o município foi inscrito no TRF? TRF. Mas o que foi baseado em quê? Não sei. Ela mandou isso aqui. Ela é professora. O senhor tem conhecimento disso, secretário? O município, todos os municípios têm direito, né, aos precatórios, né? Então, é uma questão... Já está tudo aprovado, já está tudo certo para receber a segunda e terceira parcela. A única parcela. O que está no TRF é um julgamento de um questionamento que existe e está em... A questão da pergunta é bom a gente sempre falar, porque existem muitas dúvidas e gente que vai passando uma informação a outra que não cabe, que não tem sentido. Desde o ano passado a gente vem falando aqui que já foi aprovada a primeira, segunda e terceira parcela, e foi paga a primeira. Isso. E a segunda e terceira parcela são garantidas para os professores. Só que, às vezes, entre eles ou entre outras pessoas, podem surgir outras dúvidas, que é melhor até que vocês tirem e sanem isso, entendeu? Perfeito. Tem outra pergunta aqui, de Nília, do Nossa Senhora da Vitória. Ela pergunta, gostaria que fosse perguntado ao secretário sobre a isenção do IPTU para os idosos com mais de 60 anos de idade. Lei Municipal número 4.304 de 2024. Estive no setor de tributos e me informaram que é preciso aguardar. Ela questiona, aguardar o quê? Existe mesmo? Existe essa lei aprovada, a lei do idoso. A gente percebe que há uma dúvida muito grande com relação a essa questão dessa lei de isenção do IPTU para idoso, que traz alguns pré-requisitos para que o contribuinte ele tenha benefício. Ele tem direito, a lei está aprovada, ele pode fazer esse requerimento, esse pleito junto ao departamento, anexando a documentação necessária. Ressaltamos que ela precisa cumprir esse pré-requisito, que é morar na residência, ser residência única, comprovar que ele tem está em nome dela, comprovar que ele recebe a renda mínima. Então, tem uma série de pré-requisitos que precisam ser cumpridos. O que a gente percebe, reitero, é que não é para todos os idosos, né? São para idosos que têm a partir de uma determinada idade e para quem comprova que não tem capacidade de pagamento com aqueles requisitos que estão lá estipulados na lei. É importante o senhor falar isso, secretário, porque tem muita gente que imagina que... o microfone de Aline está ligado? Está desligado? Então, algumas pessoas entendem que a partir do momento que tem 65 anos, a partir daí já tem a gratuidade do IPTU. Gente, não é isso. Tem gente que tem 65 anos e tem capacidade financeira de pagar. É só para quem prova que não tem a capacidade financeira. E digo mais, não é só morar na casa. O imóvel precisa estar no nome do idoso. Se o imóvel não estiver no nome do idoso, não tem essa gratuidade. Então, você tem vários outros requisitos. A lei existe, mas existem alguns requisitos que precisam ser, que a pessoa precisa preencher para ter direito a essa isenção do IPTU. É exatamente isso, secretário. Secretário Cristiano. Uma coisa também que é importante ressaltar é sobre a questão da responsabilidade que nós temos com outras prioridades também do município. Por exemplo, na educação, nós viemos desde o início do governo fazendo assim, algumas reformas em algumas escolas, né, buscando melhorar essas estruturas para que também tenha, né, condições adequadas dos alunos e dos professores terem condição, né? A questão também, nós pegamos um governo totalmente desabastecido, com situações de insumos básicos para poder administrar o governo, né? E trazer condições para a população. Por exemplo, papel, merenda, todos esses insumos que não tinham contratos. Então, precisávamos acelerar para poder fazer a contratação disso. Reforma. Não tinha licitação vigente? Não tinha. Então, nós tínhamos que correr de coisas básicas, de água, mineral, a parte da saúde, remédios, e aí energia, é um problema grande, né? Essa questão desse acordo da questão das dívidas da parte de energia. Então, tivemos que avançar. Agora mesmo, o prefeito, né, Valderico Júnior, fez um esforço muito grande para adquirir carteiras, né, escolares. Está chegando, acho que chegou ontem uma remessa, um lote, 1.800 carteiras,
que não é suficiente, né, para toda a nossa demanda, mas a gente está buscando essas prioridades também. Então, é o equilíbrio, né, financeiro que a gente tem que ter para honrar também esses compromissos, né, de reforma, de adquisição dessas estruturas, né. Então, é por isso que tivemos um cuidado no decorrer dessas negociações para que a gente conseguisse, né, ter uma balança ali e atender essas outras prioridades. Agora a gente precisa avançar. Precisamos, com certeza, avançar no atendimento dessas demandas para a população, né? Principalmente dos mais carentes, né? É porque quando a população vota esperando que a rua seja pavimentada, a população vota esperando que uma praça seja reformada e que a cidade avance. Exatamente. Pronto, é isso que a população vota com esse objetivo. Só que não existe só isso. Você tem um salário todo mês que você tem que pagar do servidor. O senhor falou há pouco aí que entre contratados e efetivos chega o quê? 5.200. 5.200 colaboradores do município de Ilhéus. A folha hoje chega a quanto que o senhor falou? A folha do município? 30 milhões. 30 milhões. Imagine só. 30 milhões é a folha bruta do município. Além disso, você tem os fornecedores. Não tem jeito, né? Você tem quem fornece o combustível, você tem quem fornece água, você tem quem fornece a merenda escolar, você tem quem que faz o fornecimento. Você tem a energia do município. Os senhores falaram há pouco que tinha uma dívida e agora teve que ser renegociado. Isso, e quando você renegocia, você parcela isso e tem que pagar todo mês. Só que você tem que pagar todo mês a negociação e tem que pagar todo mês o consumo do mês, né? Então, é tudo isso. Então, mas quem votou está esperando a rua ser pavimentada. Quem votou está esperando a escola ser reformada. O posto de saúde, o médico. Quem votou está esperando exatamente isso. É por isso que a grande maioria da população diz, olha, o posto de saúde aqui não tem o médico, olha, o posto de saúde aqui ainda não foi reformado. Porque quem votou está esperando exatamente esse benefício chegar lá. Mas não tem só esse. Tem esse e tem toda a obrigação que o município precisa cumprir. Tem mais questionamentos aí? Maravilha. Muito obrigado, secretário Cristiano, secretário de Gestão, pelos esclarecimentos que o senhor traz aqui aos ouvintes da Ilhéus FM. Queria agradecer mais uma oportunidade de estar aqui na Ilhéus FM, né, para trazer essas informações atualizadas e dizer que o governo está sempre, né, atento e, né, no diálogo aberto, né, com os servidores. Agradecer também aos servidores do município por ter compreendido toda essa situação e também chegado nesse acordo, que foi muito importante para nós podermos avançar agora em outras demandas que nós precisamos, né, para a nossa população. Maravilha. Secretário Fernando Fernandes, secretário de Fazenda, muito obrigado pelos esclarecimentos, meu amigo. Vila, agradeço também mais uma vez, mais a oportunidade. Estamos sempre à disposição para estarmos aqui dirimindo as dúvidas, esclarecendo melhor os pontos que a população venha a ter, os contribuintes, e desejar que esse diálogo se permaneça, né, de maneira consciente, aberto, sempre transparente, que é muito importante para conseguirmos avançar aí nas pautas que o município tanto precisa. Maravilha. Forte abraço. Bati um papo com o secretário de Gestão, Cristiano Carvalho, e o secretário de Fazenda do município de Ilhéus, Fernando Fernandes. Um apoio, Neto. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro da Ilhéus FM. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ilhéus FM. Apoio Cultural. Virou de 10 online, impressão de qualidade. Decores a sua imaginação. Venha pra Virou de Ideias Online. Virou de Ideias Online. Banner, adesivos decorativos, plotagem, camisas sublimáticas, canecas criativas, criação de logomarca, produtos gráficos e muito mais. Decores a sua imaginação. Venha pra Virou de Ideias Online. Faça
Faça seu pedido pelo WhatsApp 73 98168 8787. Eu, Tata Werneck, vou revelar porque o cartão de todos é tudo. Sabe aquele tudo que a gente sempre quis? Tudo de bem-estar, tudo de descontos, din-din de volta. É o cartão de todos, meu povo. Quem não tem, tá perdendo o show da economia. Peça agora no site cartãodetodos.com.br.